Olá, amados, boa noite. Já estamos aqui aguardando as pessoas começarem a entrar para que nós possamos ter nessa noite a nossa live mais do que especial. O Senhor é maravilhoso, porque a cada dia Ele nos dá uma porção nova, uma porção fresca. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está participando, que está entrando aqui, não é? Eu estou vendo vários irmãos. Boa noite, Paulinho, Adriana, Rê, boa noite, né? Então, Lida, olha aqui. Então, várias pessoas estão entrando para buscarmos juntos meditar na palavra do Senhor, ok? Queridos, eu gostaria que vocês pudessem abrir a tua Bíblia. Você está com Bíblia aí? Como é importante você estar com uma Bíblia para que você possa acompanhar a meditação, os textos bíblicos e para que você possa ainda depois tornar a ler o contexto, não é? Porque aqui nós trazemos trechos pequenos, mas depois vale a pena vocês estarem se debruçando sobre a Bíblia, amém? Então eu quero começar com uma oração. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque nós somos os teus filhos. Nós te louvamos porque aprove a ti enviar Jesus a morrer no nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Graças te damos, ó Pai, porque o Espírito Santo, não é? A pessoa do Pai, Filho, habitam em nós, na pessoa do Espírito Santo, dentro de nós. E nós te louvamos por este Santo Espírito, que é aquele que nos traduz, que nos revela espiritualmente aquilo que está no coração do Pai. Porque a nossa mente natural, ela não alcança as coisas espirituais. Precisamos de uma lente espiritual para ver as verdades, as maravilhas do reino de Deus. Amém? Então eu quero convidar a vocês a abrirem comigo a palavra do Senhor. Nosso texto base que nós vamos estudar hoje está justamente Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. E hoje, queridos, nós vamos estar falando da oposição. Oposição, não é? Pastor Zé Luiz, falamos hoje, e verdadeiramente, queridos, o Brasil está em polvorosa. Há um burburinho imenso nesse Brasil, como fala, quem é o certo, quem é o errado, não é? Então tem rachou, né? No mesmo governo, então um vai para o Bolsonaro, outro vai para o Moro, mas não é sobre isso que nós vamos tratar. Mas nós, o povo de Deus, não podemos ser infantis, nós não podemos ser crianças, nós precisamos ter discernimento espiritual. Sabe por quê? Porque há poder de vida ou morte nos nossos lábios. E um dia nós haveremos de prestar conta para Deus de toda palavra frívola, toda bobeira, toda palavra inapropriada que nós liberamos, porque nós vivemos espiritualmente debaixo de princípios espirituais. Há um princípio espiritual que nós precisamos conhecer para nós não sermos infratores também. Então hoje, dentro desse clima, não é? Eu quero assim liberar uma palavra de paz. Porque eu dei uma olhada aí nos grupos e o grupo meio esquentado e não é por aí. E não é por aí. Nós sabemos que no atual momento tem muitas pessoas em situações fragilizadas, economicamente fragilizadas. Então é um momento que nós temos que falar com amor
e com muita sabedoria, porque ninguém está na pele do outro. É um momento de nós termos empatia. Às vezes, uma área que eu não estou sendo atingida, um outro está sendo atingida. E por isso fica agitado, nervoso. Mas hoje o Senhor vai falar conosco para que nós possamos ter discernimento espiritual e entender que tipo de guerra nós estamos vivendo. Que tipo de guerra, não é? Então, nós sabemos que espiritualmente, queridos, embora estando na carne, a nossa guerra não é contra a carne e nem contra sangue. A nossa guerra não é contra o homem. A, B, C. A nossa guerra, ela inicia, ela é instigada, ela é incendiada a partir do reino do Espírito. Então, eu quero começar, deixa marcado Neemias, mas eu vou iniciar, que não vai ser o texto que nós vamos estar estudando, mas se você não quiser abrir, anota. Efésios 6, de 10 a 12. Diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É aqui que se trava a guerra. Sobre as nossas cabeças há uma guerra contínua de reino contra reino. Reino de Deus e o reino das trevas. Então, são reinos que batalham, são demônios e anjos que estão aí batalhando, mas nós somos aqueles que ou liberamos palavra de vida que fortalece o exército dos céus, ou liberamos palavras de morte que fortalece o reino das trevas. Então, como filhos de Deus, nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, e nós recebemos, ontem nós falamos, na quarta-feira, antes de ontem, que nós fomos crucificados com Cristo na cruz. E não somos nós mais que vivemos. Cristo vive em nós. E Cristo vivendo em nós é para nos levar, nos capacitar a ter uma mente que busca a sabedoria do alto, que busca o conhecimento de Deus, que busca conhecer a Deus. Porque, como já mencionamos em outros momentos, em Oséias diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, amados, a ignorância espiritual, ela nos deixa vulneráveis. E não só a ignorância, a ausência da prática, porque às vezes nós conhecemos o versículo e não sabemos manejar a palavra de Deus nas nossas vidas com sabedoria, com poder e com graça. Às vezes nós conhecemos a palavra, conhecemos a espada do Espírito, mas nós não sabemos manejá-la. Então aqui o Senhor nos chama a crescermos, sermos uios, filhos amadurecidos, que precisam ter habilidade e autoridade, discernimento espiritual, estratégia, atitude, resposta, fé, liberar palavras de vida para que possamos ganhar a guerra, ganhar a batalha. O Senhor diz que a guerra, Ele que guerreia as nossas guerras.
Mas não é que ele guerreia e a gente fica aqui de braço cruzado. Não, nós cooperamos com Deus para que ele vença a guerra. Então, de que forma? Praticando a palavra, liberando a palavra, vivendo de acordo com o reino. Estamos debaixo do guarda-chuva, da autoridade do reino de Deus. E não nos deixarmos ser arrastados por esse burburinho. Então, o diabo, queridos, em João 10:10, anota aí. João 10:10 diz, o ladrão, que é o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. E eu vim, Jesus que está falando, e eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então, queridos, todo mundo estava assim, se equilibrando na questão do governo. Então, de repente, hoje a bomba do Moro, nossa, muita gente ficou abalada. Por isso, nós não podemos depositar a nossa confiança no sistema de governo da terra. Nós precisamos ter a nossa esperança no governo dos céus, porque justamente esse governo de Deus, reinando, o governo de Deus, o reino de Deus veio. E o Senhor está no trono, e Ele reina, e Ele governa soberanamente. Então, nós temos que fazer parte do exército do reino de Deus. Jesus, o nosso Jesus, Ele é o grande general. Ele vai à frente da batalha. E nós vamos seguindo os seus passos, seguindo os passos de Jesus. Viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou e falar como ele falou. Então, nós sabemos pela palavra que o inimigo, tudo que vem para destruir, roubar, minar, lesar, vem do diabo. Mas o Senhor tem uma promessa para nós de uma vida plena que irá nos satisfazer, dar uma plenitude de satisfação não material, mas espiritual. E 1 Pedro 5, 8, 9, e ele nos alerta. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que muitos outros irmãos ao redor do mundo inteiro passam pelas mesmas provações. Então o Senhor nos alerta, estejam alertas, vigiem, começa a vigiar a natureza dos seus pensamentos. Então os nossos pensamentos precisam ser espirituais, porque podemos analisar as coisas da terra, sim, com lucidez, mas numa ótica espiritual, porque o que está na terra é temporal, vai ser abalado. Tudo que é temporal vai ser abalado e só vai permanecer o inabalável e aquilo que é eterno. Então agora nós vamos entrar no coração da nossa reflexão, que está justamente em Neemias capítulo 6. Então diz a palavra do Senhor assim: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, que eu havia terminado de reconstruir os muros e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então, Sambalate, então eu vou parar aqui um pouquinho e dizer, Neemias, queridos, ele é um tipo do Espírito Santo. E Sambalate é o tipo de Satanás. Então aqui nós vemos reino contra reinos. Então, Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem
pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Então, Sambalate estava chamando Neemias. Aí, Neemias, sabendo do que eles planejavam, me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: eu estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho importante para me encontrar com vocês. Mas eles são insistentes. Aqui diz, 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem. E cada vez lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma que você e os judeus planejaram se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito, dizendo: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza, continua Sambalate intimidando e ameaçando, pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Por isso, sugiro que venha conversar comigo. Aí Neemias respondeu: nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua, Sambalate. Então, estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Queridos, esse texto, esse contexto, nos lembra um pouco desse atual momento que nós estamos vivendo. Queridos, nós estamos sendo reconstruídos pelo poder do Espírito Santo. O propósito de Deus nas nossas vidas não é apenas, isso é consequência, que sejamos bem-sucedidos nas coisas da terra. O Senhor diz: buscai o meu reino em primeiro lugar, e tudo mais vos será acrescentado. Então nós somos chamados a buscar Deus em primeiro lugar, a sua palavra, o seu Santo Espírito, porque a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar no nosso coração, o tipo de Neemias, ele veio para reconstruir a nossa alma caída, toda esburacada, com traumas complexos, distorções, fruto de uma vida separada de Deus, o ego do homem, a natureza do homem. Então o Senhor, ele enviou o seu Santo Espírito para que, através dessas imensas situações, o nosso homem interior prevaleça para que a nossa alma seja restaurada. O propósito de Deus na nossa vida é a vitória total, espírito recriado, alma restaurada e um corpo vivificado, disciplinado, não é? E futuramente um corpo que vai ter uma outra natureza celestial. Então nós entendemos porque no praticar interiormente a palavra de Deus, a lei de Deus, nós obteremos sucesso em tudo aquilo que pusermos as mãos. Porque é Deus conosco. Deus só estará conosco quando nós andarmos conectado na rede Wi-Fi de Deus. Se nós estivermos conectado no Bluetooth com Deus. Porque
Como diz João 15, eu sou a videira e vocês são os ramos. E diz no 5, sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, quando saímos na força do nosso braço, na força do nosso raciocínio, nós não seremos bem-sucedidos. Nós ficaremos frustrados, ansiosos, angustiados, revoltados. Então, aqui havia um burburinho no meio, ali onde estava Sambalate. Como diz, há um burburinho no reino do Espírito, há um burburinho no arraial do diabo, para trazer confusão, para trazer angústia, para trazer medo, para trazer insegurança. Há um burburinho, não é? E cada vez que sai uma notícia diferente, aquilo tudo. E nesse burburinho, Sambalate estava chamando Neemias. Como muitas vezes o inimigo chama a mim, chama você para ir fazer parte daquele clamor. Havia um clamor de derrota, havia um clamor, havia uma intenção de abortar a obra. Eles não queriam que Neemias concluísse a restauração dos muros de Jerusalém. Porque quando os muros estavam caídos, era fácil a invasão de inimigos. E quando a nossa alma, nossa mente, nossa personalidade, ela não estiver sendo restaurada pelo padrão da palavra, estarmos trazendo os nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus, dia a dia, momento a momento, cada vez que entra um pensamento na nossa mente, nós já buscamos discernir, passamos o filtro ali de Filipenses, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, né? Se há alguma virtude, isso ocupe o seu pensamento. Então, nós vamos nos abrir e cooperar nessa obra do Espírito Santo em nós, e através de nós, Deus, o reino de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus vai sendo implantado no lugar onde nós estamos plantados. Porque todos nós somos responsáveis pelo que emana de nós, pelo que falamos. Então, se eu ouvir aqui e joguei ali uma palavra de morte, eu tenho responsabilidade, porque ao invés dessa palavra morrer aqui em mim, como fez Neemias, diz assim, olha, eu não quero perder tempo. Eu estou focado numa obra importante. Queridos, se nós não nos abastecemos da palavra, se nós não nos envolvemos com a palavra, se nós não tivermos a nossa mente renovada, restaurada por esta palavra, nós não conseguiremos permanecer de pé nos dias maus. Então havia o burburinho, né? Lá o fofoqueiro, havia o fofoqueiro lá, né, da parte de Neemias, de Sambalate, né, no arraial. Então havia um clamor, havia um burburinho de desânimo, havia um burburinho de amargura, e um burburinho de murmuração, um burburinho de insatisfação. Queridos, quantas vezes nós somos atraídos para fazer parte desse burburinho? E palavras são sementes, e tudo aquilo que sai da minha boca dá de comer aos meus ouvidos. Eu mesma sou contaminada pelas palavras que brotam do meu coração e entram pelos meus ouvidos. Então a palavra que sai, por isso que o Senhor diz, a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de desânimo, se o coração está cheio de amargura, se o coração está cheio de revolta, de indignação, murmuração, insatisfação, é isso que vai sair da nossa boca. É isso que vai sair. E quando sai da nossa boca, nós somos os primeiros a serem contaminados
por essa palavra que saiu da minha boca nós demos de comer ao nosso ouvido. Então ela sai por aqui e entra por ali. E nós vamos, e outras pessoas ao redor, não é? Vão sendo contaminadas, vão sendo minadas. Então, queridos, verdadeiramente, o Senhor nos alerta. Há um burburinho no arraial do inferno. Há um burburinho que usa as mídias, que usa o meio de comunicação, que usa para trazer justamente essa proclamando esse terrorismo. O Senhor nos chamou a proclamar as boas novas. Se eu não estancar essa gangrena aqui na minha vida, eu me negar, é tipo a corrente do mal. Então, da mesma forma que tem a corrente do bem, o amor é contagiante, mas o desânimo, a amargura, insatisfação, murmuração também é contagiante. Mas nós fomos chamados a ser sal e luz nessa geração. Isso não significa que nós estamos alienados, vamos ficar alienados. Não, saberemos tudo o que está acontecendo, mas aqui na reconstrução de Neemias, estavam faltando as portas dos muros. E porta, queridos, fala de decisão. Porta é um lugar que eu deixo entrar ou não deixo entrar. Então, a nossa vontade, porta fala da vontade, é um lugar onde eu, Marina, você, Zé Luiz, você, Renata, todos nós somos o porteiro da porta do nosso coração. Embora Deus habite em nós, mas a decisão de abrir o meu coração, abrir a minha mente para a infestação das más notícias, do desânimo, da murmuração, eu decido. E você decide. E ninguém pode decidir por você. E nem Deus pode decidir por você. Porque, queridos, nós precisamos aprender. Na hora de ouvir algo que você sabe que vai vir bombardeio, blinda o teu espírito, blinda o teu coração, para que isso só fique a nível de mente, mas não desça no seu coração e inflame a sua alma. Isso chama-se domínio próprio, fruto do Espírito. Nós fomos chamados a frutificar. Frutificar no amor, frutificar na paz, frutificar na alegria, frutificar na bondade, frutificar na longanimidade e no domínio próprio. Nós fomos chamados a ser frutíferos. E o Senhor diz, eu enviei vocês, e para que vocês frutifiquem, e o fruto de vocês permaneça. Então não permaneça as más notícias através de você. Que os seus frutos e os meus frutos sejam frutos do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos colocou como uma geração santa, sacerdócio real, após Jesus Cristo nessa geração, um povo santo, um povo separado. Queridos, nós não compactuamos mais com o mundo, nós não somos mais deste mundo. Embora estejamos na carne ainda, mas as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus para demolir toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém, meus amados? Então, eu quero assim encerrar esse momento justamente com um outro texto de Efésios, no mesmo capítulo 6, do verso 11 e 12, que diz assim: então agora vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como nós falamos, pois a nossa guerra, nossa luta não é contra o Bolsonaro, não é contra o Moro, não é contra o Dória, não é contra os homens.
apesar que os homens fazem coisas certas e erradas, mas a nossa guerra, ela não é carnal, ela é espiritual. E na guerra espiritual não se luta, não se guerreia com armas terrenas. Guerra espiritual se guerreia com armas espirituais. E as armas é o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Amém? Mas é necessário posicionamento, estar firme, não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Que a nossa vida esteja firmada na rocha. Que os nossos olhos estejam firmados em Cristo Jesus. Porque abalos virão, tremores virão, tempestades virão, mas o Senhor diz que o povo de Deus não será atingido. Podemos ter alguns resquícios, alguns estilhaços de alguma granada que explodiu mais perto de nós, mas não seremos destruídos. Não seremos destruídos. Agora eu quero fazer uma oração. O Senhor diz que as nossas armas são poderosas em Deus para demolir fortalezas. Então, toda fortaleza que foi construída na sua mente de incredulidade, de medo, de uma mente natural, de informações naturais, de coisas que Sambalate mandou, dos recados e as cartas de Sambalate, que abalou a sua fé, abalou a sua confiança. Nós vamos agora orar em nome de Jesus, para que essa fortaleza ela seja derrubada, implodida pelo poder do nome de Jesus. Pai, os teus anjos já estão ao nosso redor. Senhor, o Senhor é por nós, então quem será contra nós? Por isso agora nos levantamos no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, para demolir toda e qualquer fortaleza que se levantou na mente, no intelecto das pessoas, fortalezas que se levantaram para trazer incredulidade, desconfiança, insegurança, pânico, medo, rebeldia, todas essas fortalezas caiam por terra agora, no nome de Jesus. A fortaleza da preguiça, da passividade, da procrastinação, da indolência, nós quebramos agora. Deus, levanta o teu povo na força do teu poder. Levanta os varões das casas, levanta as esposas, levanta os filhos, levanta essa geração maravilhosa, que é a nossa geração. A nossa geração, ela é abençoada. Senhor, renova, gera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Dá-nos humildade de coração, dá-nos um coração contrito, simples, para acolhermos com mansidão a sua palavra em nós, porque a tua palavra é espírito e vida. Visita a Casa da Lar. Visita, Pai, na área da saúde, saúde física, saúde emocional, saúde financeira. Pai, sustenta o teu povo, sustenta, porque a nossa esperança está no nome de Jesus. Da onde virá o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe, o fortaleça, dê a você discernimento espiritual para que você não caia nas ciladas do diabo, porque ele é o inimigo das nossas almas. Tudo que te puxa a fazer na força do teu braço, no teu intelecto, no teu ego, pode crer que Deus não está nisso. Deus está sentado no trono e jamais se ausenta do trono, porque Ele é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Grande abraço a todos, uma palavra de ânimo, tenha uma noite de paz,
que vocês possam deitar e dormir o sono dos justos. Em nome de Jesus, grande beijo e shalom.